às vezes os alunos estão tanto tempo no celular e que passa Reels, Shorts do YouTube ou, enfim, o TikTok, por exemplo, são conteúdos muito rápidos. Então são 10 segundos de vídeo, 15, aqueles de 1 minuto, olha lá se conseguir assistir tudo. Então, a pessoa está numa gama tão grande de conteúdo, que um conteúdo é sobre política, o outro é uma dança, o outro é um humor, o outro é uma comida. Então, ele está exposto a uma gama tão grande de conteúdo que os adolescentes, que eu percebi nessa faixa etária de idade, começam a não ter uma própria visão crítica, não começa a ter uma identidade. E isso é um dos temas que, com o seu colega de sala, o Felipe, a gente discute bastante. Legal. Essa questão de falta de identificação e falta de visão crítica. Eu sei que um jovem, um adolescente, está nesse período de desenvolvimento, mas que às vezes o adolescente está tão envolvido com tecnologia que ele mesmo não consegue debater sobre aquilo que ele usa todo dia. Perde um pouco a perspectiva, né? Os jovens hoje em dia não são mais tão sonhadores. Exatamente. Não tem mais aquela perspectiva, é tudo no agora, no imediatismo. Mas quando a gente estuda, que a gente tá falando de estudo também, né? As coisas são construídas com o tempo. Não é no agora. Se você pega e estuda 6 horas por dia em um dia, né? Uma vez por semana, 6 horas, é muito melhor que você espalhe esse conteúdo durante a semana do que coloque todo ele em um dia só. Né? Essa ansiedade de querer fazer tudo no agora. O Instagram, ele foi se transformando, né? O TikTok, Sim. Ele foi construído para isso. Ele foi construído para ser... para ter esse vício vinculado a ele, né? A plataforma foi construída para isso. Eu acho uma engenharia social, assim, bizarra que eles fizeram com o TikTok. É bem absurdo. Mas enfim, né? Você vê que em alguns países, por exemplo, até bloqueado esses tipos de redes sociais pelo fato deles saberem que isso acaba afetando o desenvolvimento dos alunos, principalmente na parte educacional. Então, você até estudante de psicologia, acho que isso entra na questão de neuroplasticidade, desenvolvimento do aluno. Você vê, hoje as crianças, elas já nascem com o celular na mão. Então, eu me recordo ter visto um bebê com 1 aninho de idade, 2, já com a tela ali na frente. E esse é o novo normal, só que isso acaba desenvolvendo de uma forma negativa a questão da dependência, a questão do não desenvolvimento de algumas percepções, seja você pegar alguma coisa, enfim, coisas iniciais mesmo de um bebê, por exemplo, ele já começa a não desenvolver de uma maneira tão efetiva. Isso por conta do celular. Só que isso não vai só desde um bebê, vai até o fim de nossas vidas, acaba atrapalhando. Sim. Mas esse é um fator que por isso que eu disse que o celular, na minha perspectiva hoje, tá sendo um dos grandes vilões, assim, em termos, pelo menos falando do inglês, eu consigo identificar dentro de sala de aula. Para aprendizado em geral também, né, se a gente ampliar, nós somos teachers, né, então a gente lida mais com o ensino de idiomas, mas na faculdade tem muito isso, até às vezes para as práticas esportivas as pessoas não querem mais praticar esporte, bem raro, né? Concentração na academia, entre uma série e outra você já vai lá e ó, né? Verdade, Celular. O tempo de descanso que era para você estar se concentrando para a próxima. Já vai lá, então é algo que fica realmente automático, né? Bem complicado. É muito automático. Olha, eu falo por mim mesmo, porque em época de prova eu geralmente gosto de desinstalar o meu Instagram. Olha só, interessante. E a minha mente, por exemplo, às vezes eu tava estudando, eu ainda tenho a mania de pegar o celular e como se fosse a recompensa, como você disse. Pô, estudei 40 minutos. Deixa eu dar um descanso, pegar o celular. Só que aí entra naquele ciclo. Entro no Reels, daqui a pouco vai ver, passou 30 minutos. Você queria um descanso só de 10. Então, acaba sendo muito prejudicial e a gente nem percebe de tão automático tá já. Aí a gente volta para concentração, né? Os alunos não conseguem mais. Você dá aula online também, né? Sim. Como que é difícil manter o foco do aluno numa aula online, né? Principalmente o adolescente. O adolescente, ele tá ali com um jogo, tá com alguma coisa, então realmente tem que sempre estar puxando e é um dos fatores que eu peço sempre câmera aberta. Então, enfim, até brinco às vezes com os alunos, por exemplo, a gente precisa fazer uma frase, você já vê o aluno digitando, fala, olha, eu tô ouvindo que você tá digitando, vamos lá, só no speaking, gente, vamos pensar um pouco.
Porque é uma tecnologia que vai te dar o suporte. Beleza, você está digitando, mas não é o momento de estar fazendo isso, é o momento de speaking. Então vamos treinar nossa fala, nossa concentração, se concentra na frase. E isso entra num dos fatores que eu percebi também. Às vezes a gente precisa que o aluno repita uma frase, chega na última palavra e ele não lembra a primeira. Então esse é um dos fatores, um dos pontos assim bem recorrentes também, questão de memorização.